Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta terça-feira da segunda semana do tempo do Advento. Hoje a igreja celebra uma festa, ou melhor, uma memória litúrgica, que é a memória de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele nasce em uma cidade que hoje está na Alemanha. Antigamente, toda essa região no mundo antigo era chamada da Gália, não era chamada as Gálias, e era dividida, como de César na sua famosa De Bello Gallico, Gália divisa erat in partes tres, e aí dizendo que era dividida em três partes, e tem essa parte aí que é chamada da Germânia, o lugar onde depois vai nascer Santo Ambrósio, numa cidade de Trevere. Em português acho que se diz assim, ao menos italiano dizem dessa forma, é muito famosa. Tem lá a famosa Porta Nigra, que é um desses monumentos muito antigos, né, do mundo ainda do tempo dos romanos. Ali eram chamados os limes, os limites também do confim do Império Romano, onde entrava já depois uma região que eles chamavam de povos bárbaros, e dali para frente. Então Santo Ambrósio vai nascer nessa cidade lá de Trevere, de Tria, e depois tem um diácono que vai escrever a vida de Santo Ambrósio a pedido de Santo Agostinho que se converteu com a pregação de Santo Ambrósio, não é? Então ele se sente muito tocado, ele pede um diácono chamado Paulino, que estava no norte da África depois da invasão dos bárbaros nessa região daqui da Itália. Muitos fugiram para o norte da África, a região de Cartago e aquelas regiões onde vivia Santo Agostinho, e Agostinho, em contato com esse diácono que se chamava Paulino, que estava lá para cuidar das posses que a igreja de Milão tinha naquela região. Ele faz um pedido a esse diácono de escrever uma vida de Santo Ambrósio. Então, graças a essa veneração que Santo Agostinho tinha por Ambrósio, por quem ele foi batizado e tudo mais, a gente tem na vida de Ambrósio, e Ambrósio deixa marcas especiais na vida da igreja pela pregação da palavra, etc. Ele estava ainda se preparando para o batismo quando morreu o bispo da cidade. E então estavam ali naquela tensão, quem é o bispo, e dizem que o menino do meio lá da multidão começou a dizer: Ambrósio, nosso bispo. E todo mundo disse: isso só pode ser a voz de um anjo. E ele era o governador da província. E então ele foi aclamado por todos como bispo, ele aceitou a eleição que foi feita, né, um tempo em que a eleição dos bispos acontecia dessa forma e não nos moldes atuais que a igreja agora conhece, esse tipo de eleição assim por aclamação de um cristão que estava ainda no processo, né, da sua preparação para o batismo. Então depois ele é ordenado e se torna o bispo da cidade, batizado e ordenado bispo da cidade de Milão, e deixa para nós marcas interessantes da meditação da palavra de Deus. Então é um modelo de pastor, e é muito interessante que hoje a gente olhe para Santo Ambrósio como um modelo de pastor, de guia do povo. E pastor significa, a gente já disse na semana passada, numa das meditações, pastor significa líder, significa aquele que tem uma liderança. Como nos dias de hoje nosso mundo precisa de liderança. Liderança, o líder, a palavra bispo, não é? Se diz em grego episkopoi. Epi significa aquilo que está por cima, como a gente tem a epiderme, o que está por cima da derme, não é? Então dizem que talvez essa palavra venha do mundo da náutica, do mundo dos marinheiros. Era aquela parte no mastro onde um marinheiro subia e ficava olhando para ver quando estava na direção da terra, quando aquele que gritava terra à vista. Então a palavra episkopos significa aquele que vê de cima,
ou seja, aquele que tem uma supervisão, uma visão a partir de cima. O verbo skopeo, em grego, significa enxergar. Vê que quando a gente tem qualquer coisa cá dentro, o médico faz uma endoscopia. Existe a paraloscopia, skopeo, que significa enxergar. Então o bispo, a imagem é essa, é aquele que deve ficar num lugar mais alto, e por isso nas igrejas tem a cátedra, a cadeira do bispo, que normalmente era num lugar mais alto, significando que ele era aquele que deveria enxergar melhor. Devia enxergar melhor para apontar os caminhos, para apontar a direção, para ir no rumo, para levar a barca para o rumo certo. Então, nesse sentido aqui, hoje a gente lembra esse homem, esse pastor que foi Santo Ambrósio. Mas é verdade, claro, o pastor aqui, hoje em dia a gente não pensa só no bispo, a gente pensa no presbítero que está à frente da comunidade. A gente pode pensar também, cada um de nós, que, como eu dizia na meditação da semana passada, a gente influencia e é influenciado pelo outro. A gente oferece um testemunho para o outro. A gente não pode perder isso de vista, não é? De que a gente pode ajudar o outro com o testemunho que a gente dá, com a inspiração que a gente pode oferecer. Então, nesse sentido, cada um em relação ao outro, dentro do mesmo rebanho, funciona como uma espécie de pastor, como alguém que pode ajudar o outro a alcançar o caminho. E é interessante, então, quem se vê nessa função de poder ajudar o outro, tentar enxergar um pouquinho mais ao alto, um pouquinho mais de cima. Então essa visão de quem vê de cima deve ser uma visão, em outras palavras, de quem vê a partir de Deus, porque só Deus é realmente esse que está no alto. A partir dessas alturas de Deus, tentar enxergar a vida na planície da terra, no deserto da terra. E aqui é uma coisa interessante que a gente vai chegar daqui a pouco a esse ponto, né, de falar da planície, mas também lembrar do deserto. Então o texto de hoje para a liturgia é Mateus, no capítulo 18, versículos de 12 a 14. Jesus está falando com seus discípulos. Dentro do capítulo 18 do Evangelho de Mateus é aquele chamado discurso da comunidade. O Evangelho de Mateus, a gente já disse isso ao longo desse ano que passou, ano litúrgico que passou, enquanto líamos o Evangelho de Mateus, né? Depois da 10ª semana do tempo comum em diante, a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, e ali eu tive a oportunidade de mostrar como o Evangelho de Mateus é feito de 5 discursos. O discurso do Sermão da Montanha, depois vem o discurso das parábolas, tem o discurso missionário, tem esse aqui agora, que é o 4º discurso, chamado Discurso da Igreja, e a parte final, que são chamados é o discurso escatológico. Então, essa comunidade da igreja que agora ela se encontra, esse texto está dentro dessa palavra de Jesus sobre a realidade da igreja, no discurso sobre a igreja. Então, Jesus está falando para os seus discípulos, para nós que somos a sua igreja que é edificada, como a gente vai encontrar lá um pouquinho antes no capítulo 16, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então essa igreja, essa comunidade, que é um dom que vem da parte de Deus, ela se encontra nesse discurso aqui de Jesus para ver a imagem que ela deve espelhar para o mundo. Ela que encontra a sua vocação. Então Jesus pergunta para os seus discípulos, esses que são a igreja, né? Que vos parece? Um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde. Não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Será que alguém deixa 99 ovelhas para ir em busca de uma que se perdeu? O nosso sentido hoje em dia é dizer assim: é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Olha, se eu já tenho 99, eu vou deixar 99 para ir atrás de uma? Basicamente, quem está ouvindo essa conversa de Jesus vai dizer: não, ninguém faz isso. E aqui tem uma coisa interessante, porque Mateus diz assim: deixar nas montanhas. O texto paralelo a esse, que é Lucas no capítulo 15, versículos de 1 a 4 ou de 1 a 5, quando, nesse chamado capítulo 5 de Lucas, é chamada Parábolas da Misericórdia, e começa com essa parábola do pastor que deixa as 99 ovelhas indo em busca de uma ovelha que se perdeu. Aqui no Evangelho de Mateus, o texto diz: não deixa as 99 nas montanhas. No Evangelho de Lucas diz: não deixa as 99 no deserto.
Deserto e montanha aqui a gente poderia sempre entender como esse lugar de muito silêncio, porque no alto de uma montanha é sempre um lugar de muito silêncio. Lembra que essa semana a gente começou a ver João Batista na sua pregação lá no deserto. Uma voz grita: no deserto preparai o caminho do Senhor. Seja nesse ermo da montanha ou no ermo do deserto, não é? Às vezes a gente se perde, a gente pode se perder dentro daquilo que a gente pode pensar que é um silêncio de Deus, achando que Deus não está falando. O silêncio deve ser um lugar para a gente se encontrar e não um lugar para a gente se perder. Tem gente que não suporta o silêncio. Tem gente que não suporta não estar muito movimentado, com muita zoada, com muito barulho. Tem gente que não resiste ao silêncio, que enlouquece com um silêncio ensurdecedor, não é? E a gente deveria, nessa semana, tentar entrar realmente nesse deserto. Mas aqui diz uma coisa interessante: esse pastor que deixa 99 para procurar aquela que se perdeu. No capítulo 15 de Lucas, que eu disse que é paralelo dessa parábola aqui também, a gente vai encontrar depois todas as outras parábolas da misericórdia. É a do pastor, nós vamos encontrar a parábola da mulher aqui das 10 dracmas e depois a parábola do pai com seus 2 filhos, que nós chamamos da parábola do filho pródigo. E ali, o pai do filho pródigo, quando ele começa a falar com o filho mais velho, justamente a palavra que ele vai dizer para o filho mais velho que se irrita pela festa que ele faz para o filho que voltou para casa, ele diz assim: este teu irmão estava perdido e foi encontrado. Aqui a gente é bom entender uma coisa, que essa ovelha que o pastor encontra, ela não foi encontrada por acaso, ela foi encontrada porque o pastor saiu para procurá-la. Então a gente poderia dizer que aqui a gente está diante daquilo que nós podemos chamar de pastoral da procura. Pastoral da procura. Eu achei muito interessante, assim, quando comecei logo como padre, começou a se desenvolver muito nos nossos ambientes a chamada pastoral da acolhida, que normalmente era um grupo de pessoas que ficava à porta da igreja para dar os folhetos das pessoas, para dar uma boa noite. A gente, preparando a liturgia, via mais ou menos uma palavra que iria nortear a liturgia daquele dia, para preparar o ambiente, etc. E às vezes a acolhida era feita com aquela palavra inspiradora que o padre retomaria, que eu retomaria na meditação. Então, a pastoral da acolhida um pouco era isso. Mas depois começou-se a ampliar mais esse olhar da pastoral da acolhida. E a pastoral da acolhida começou a ser também, por exemplo, chegou uma família nova no bairro, na cidade, na paróquia, então dá as boas-vindas, não é? E se interessar, muitas vezes eram jovens que vêm numa cidade grande que vêm para fazer universidade, então procurar saber se aquela pessoa era da pastoral de juventude na sua cidade, indicar o grupo jovem, se tinha outra atividade na comunidade, se era ministro, se era catequista. Numa cidade grande, às vezes vem muita gente cheia de muitos talentos e elas ficam com vergonha de se apresentar na comunidade que estão chegando, não é? Dizer que na outra comunidade ela foi ativa. Tem padre que é muito cuidadoso, quando alguém vai, faz uma cartinha apresentando aquela pessoa ao padre daquela cidade lá, não é? Daquela paróquia onde a pessoa está indo. Então, essa sensibilidade para acolher, para saber quem é que está chegando dentro da comunidade, quem é ela, e às vezes também ver que a gente que chega dentro da cidade com necessidade, às vezes são famílias que estão de retirantes, a gente pobre, que está tendo dificuldade para pagar o aluguel, para pagar as contas. Então, a pastoral da acolhida era essa pastoral de prestar atenção em quem está dentro da comunidade. Mas depois tinha uma outra coisa, a pastoral da acolhida, feita também por gente sensível, ela se torna também depois um pastoral da procura, porque se você é acostumado a acolher sempre uma pessoa que vem para a missa naquele determinado horário, e você vê, faltou um domingo, faltou um segundo, faltou um terceiro, o que será que aconteceu? Será que essa pessoa ficou doente? Às vezes ela sentava sempre com uma outra pessoa, vinha com outra pessoa, a gente se interessava, vai lá e procura, mas cadê dona fulana? Cadê seu fulano? Por que ele não está na missa aqui de hoje? Ou seja,
Pastoral da procura. É muito ruim quando dentro de uma comunidade tem gente que some, tem gente que desaparece e o pastor não é capaz de perceber a ausência. Isso é muito difícil para nós padres nos dias de hoje, porque muitas vezes um padre tem que sair correndo de uma comunidade para outra, celebra a missa aqui, vai nesse mês, ou uma vez por semana. Às vezes falta essa oportunidade de ter contato real com as pessoas. Então é muito importante que as lideranças locais, que você, que está ali na comunidade, tenha esse olhar atento, esse olhar perspicaz. A pastoral da acolhida deve se converter também na pastoral da procura. E depois a pastoral da procura, ela há de ser a pastoral da escuta. Você escutar o outro, ter tempo de saber por que é que ele se afastou, por que é que ele foi para tão longe, o que é que está acontecendo, de que forma a comunidade pode ajudar. Tem gente que desaparece e você não se importa com ela. Será que de fato a gente percebeu que ele é parte do corpo da igreja, que ele faz parte desse rebanho? Ah não, é charminho dessa pessoa, certo? E se não for charminho? E se for uma irritação que precisa ser manifestada? Você, como pessoa que está dentro da comunidade, tem essa sensibilidade? Isso serve também para outras áreas da vida. Um cliente, não é? Não é o cliente, se ele parou de aparecer. O que é que está acontecendo? Mas não só do cliente porque ele traz dinheiro para você. É porque como cliente, você deve criar e estabelecer vínculos de amizade que eu olho para o outro, não só para a carteira dele, mas eu olho para ele como uma pessoa inteira. Se eu cuido da beleza dele, se eu cuido da saúde dele como médico, como médica, como enfermeiro. Então, um olhar que seja unicompreensivo, que compreenda a pessoa inteira. Então, toda essa sensibilidade que a gente pode desenvolver. Às vezes é bom a gente perceber, tem gente que até faz teste, né? Eu sumo um pouquinho. O que é que acontece se eu sumir? O que é que acontece se eu desaparecer? Como é que a comunidade sente a minha ausência ou sente a minha presença? São coisas para a gente pensar, meditar e fazer aquele exame de consciência, aquele chamado mea culpa, mea máxima culpa. Infelizmente, e no plano da liderança, tem gente que está preocupado somente em fazer carreira, em subir os degraus da fama. Eu estou nesse cargo, depois eu passo para aquele outro e subo para o outro e perde as oportunidades de descobrir a riqueza do outro, mesmo que ele seja um incômodo para a vida da comunidade. Essa ovelha que muitas vezes se perde, sim, é uma ovelha que dá trabalho, mas nesse trabalho que ela dá para a comunidade, qual é a mensagem que ela também está dando para a comunidade? Como a comunidade se reconhece nessa ovelha? Então, eu ia atrás de uma ovelha que se perdeu. E olha o que é que Jesus disse: em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. É a alegria do reencontro. Diz que a vida é a arte do encontro, embora haja muitos desencontros na vida. E quando há os desencontros na vida, é a oportunidade da gente se encontrar de novo, reencontrar. Continuar nessa perspectiva de quem realmente se encontra, de quem se põe diante do outro, de quem sabe acolher o outro. Do mesmo modo de Jesus, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Por isso que esse discurso de Jesus está dentro desse sermão sobre a igreja. Então, a comunidade, a igreja, é aquele lugar em que ninguém deve se perder, em que todos são muito importantes, em que a gente não quer caminhar sozinho. Igreja significa convocação. Vocação significa um chamado. Convocação significa que nós somos chamados juntos, que ninguém deve largar a mão de ninguém, que todos devem fazer o possível de caminhar juntos. Esse bom pastor é uma imagem que depois fica muito célebre dentro da igreja inteira, não é? Essa imagem do
do pastor a igreja evoca e invoca sempre. Olha o Salmo 23, não é? Em melodias antigas, não é? Que nós já aprendemos a cantar com Gelinô. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzis em verdes pastagens, feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzis. Depois a gente chegou com músicas mais atuais, como aquela do Fei Fabretti, não é? Muito bonita, que canta também o Senhor como o nosso pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Então aquela beleza que Dom Navarro conseguiu expressar em poesia, e o Valdeci Farias fez em cantos. Encanto. Verdes prados e belas montanhas, aonde ver o pastor rebanho atrás, junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E tem essa imagem que ficou muito célebre, ela está nas catacumbas de Roma muitas vezes pintada, não é? Essa imagem que lembra no mundo antigo a mitologia antiga desse quiróforo, dessa pessoa que pega a ovelha, não é? Que era a imagem das mitologias, que era a alma da pessoa que era transportada, não é, para o outro mundo. Isso até no rito das Ezequias a gente lembra, não é? Que o defunto possa ser transportado nos ombros do bom pastor. Essa parábola que a gente ouve hoje, esse pastor que vai em busca dessa ovelha, muitas vezes quando ela encontra, se ela está machucada, ele coloca nos seus ombros e atrás de volta. Dizem que os pastores em Israel, muitas vezes quando uma ovelha se tresmalha, quando ele encontra a ovelha, ele pega a ovelha, aí dá uma batidinha com o cajado no pé dela para ela ficar meio manco, sentindo a dor. Então cria um ligamento psicológico, né? E pega a ovelha e coloca no seu ombro. E ela aqui fica perto do pastor, vê que ele está com a cabeça voltada para ele. Então ela sente o odor, ela sente o cheiro do pastor. Diz que nunca mais ela vai se separar do rebanho, ela vai se separar do pastor, porque vai sentir o seu cheiro. O Papa Francisco costuma muito dizer que nós padres, precisamos ser pastores com o cheiro das ovelhas, mas é preciso também que cada ovelha reconheça o cheiro do seu pastor. Em Israel, muitas vezes as ovelhas estão todas juntas e misturadas, e o pastor começa a cantar e tocar uma flauta, e as ovelhas que são dele começam a acompanhar o seu pastor. Mas dizem que não é tanto pela voz. Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, mas que na verdade não é a voz, que elas conhecem o cheiro do pastor, e pelo cheiro ela começa a seguir o seu pastor. Não é? São Paulo vai dizer que nós devemos espalhar o bom perfume, o bom odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no dia de hoje eu quero desejar para mim e para você que nós tenhamos o cheiro do bom pastor, que nós tenhamos o perfume do bom pastor, a unção do bom pastor. E o Jesus como pastor, ele é ungido pelo Espírito Santo. Portanto, o cheiro do pastor deve ser o cheiro da santidade, o cheiro do Espírito de Deus junto com a gente. Então eu quero desejar nesse dia para mim e para você que a gente se identifique com o Cristo Senhor, com o bom pastor.
sou bom pastor, ovelhas guardarei. Então que o dia de hoje nos ajude nesse tempo de advento, a gente entrar nessa pastoral que eu te chamei ali, né, de pastoral da procura, pastoral de quem acolhe, que depois, sentindo a falta, vai atrás. E seja capaz de colocar o irmão mesmo sobre os ombros e trazê-lo de volta. Gente querida, peçamos a bênção de Deus para nós neste dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender à tua frente, para te guiar ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Olha, um abraço para vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, a Meire Borges, a Doces e Salgado, a Flávia Santana, a Angélica Teixeira, bom dia, Deus te abençoe, a Rose Santos, a Genilza Lisboa, Lane Nascimento, Lica Mascaranha, Consa Rezende, Darcy Sampaio, Alessi Ribeiro. Alessi, como é que você vai? Tudo bem? Então, Deus abençoe e guarde vocês em tudo aquilo que vocês fazem, que no dia de hoje a gente possa ter essa experiência de sentir que a gente é essa ovelha que Jesus vem atrás pelas várias formas, da presença de irmãs e irmãos e nos vários acontecimentos da vida, e que a gente possa ser essa presença, esse sinal da procura de Deus por algum irmão. Então, no dia de hoje eu quero sugerir para você o seguinte: tem alguém que anda sumido aí da sua lista de contatos? Gente que há muito tempo você não dá uma palavra, às vezes você troca de mensagem todo dia e já tá, Maria, mais de 15 dias e eu não falo com essa pessoa, eu não sei o que foi que aconteceu. Que tal no dia de hoje recuperar um pouquinho essa atenção e esse cuidado pelo outro? Não é? Vai em busca de alguém que parece que está distante, não é, que você não tem contato. Eu estou dizendo aqui, estava dizendo ela é assim, né? Tanto tempo, perguntei por ela, já me respondeu aqui. Estou bem, graças a Deus. Então, um abraço para você, Alessi. Espero em breve poder se dar esse abraço, não assim somente virtual, né? Mas que seja um abraço presencial, um abraço para toda a tua comunidade, para toda a tua família. Então, um compromisso para o dia de hoje, quem sabe, ir em busca de alguém que a gente sente que está tendo uma espécie de distância, tem um vácuo entre nós, um deserto. E se ela está lá numa montanha ou está lá no deserto, não precisa estar com inimizade nem perdido, não, está distante, não é? Que a gente poderia renovar o contato com ela. Então, se ela ficou distante, então não vamos pagar com a mesma moeda, não. Vamos oferecer a moeda do encontro e a moeda da procura. Fiquem com Deus, um dia abençoado. Olha, eu vou salvar essa live agora, vocês curtem, encaminham e tudo mais que eu peço todo dia. Vão atrás das lives que vocês já viram e não fizeram isso. Eu vou agora depois colocá-la aqui no YouTube e colocá-la também no Facebook. Um abraço para a Ivone chegando aqui agora, para Coelho Leitores. Eu estou terminando. Vocês revejam aí a live e curtam e encaminhem e tudo mais. Fiquem com Deus, um dia abençoado.